Deixa eu me organizar aqui. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Primeiro eu queria honrar a vida do pastor Lucas e da Camila. É um privilégio estar aqui, crescendo em um bom lugar, firmando raízes, crescendo e frutificando, porque Deus é bom. E nós temos avançado nesses 6 anos aqui em Arujá. Tanta coisa o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque nós decidimos nos submeter, nós decidimos obedecer à vontade dEle, e nós estamos aqui, tendo a oportunidade de estar com vocês, irmãos, sendo edificados todos os dias. A cada conversa, a cada mesa, a cada olhar, nós somos edificados. Aleluia. E quando nós compreendemos isso, nós podemos avançar. Nós podemos crescer de uma forma tão exponencial, que a nossa mente ela não consegue captar. Glória a Deus. Muito obrigada. Amamos vocês. É uma honra. O Senhor, quando eu soube da escala, o Senhor fala comigo todos os dias, né, como com todos nós. Às vezes eu estou mais atenta, às vezes nem tanto. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu compartilhe com os meus irmãos? Primeira coisa, não coloque essa expectativa em mim. Você pode me achar legal, gente boa. Mas a sua expectativa não pode estar em quem está aqui. A sua expectativa tem que estar no Senhor, porque é Ele quem supre, é Ele quem conhece o nosso coração, é Ele quem nos faz avançar. E muitas vezes eu quis me esconder. Meu objetivo nunca foi esse. Meu objetivo sempre foi servir ao Senhor. Eu falo, Pai, o que o Senhor deseja de mim? Como eu posso tocar vidas hoje? Espírito Santo, me mostra como eu posso tocar pessoas, como eu posso levar o Teu Evangelho, como eu posso fazer a diferença por onde eu vou. Que nosso objetivo nunca seja esse, mas que o nosso púlpito seja a nossa mesa, seja no nosso trabalho, que o nosso púlpito seja a nossa vida, como cartas vivas, que as pessoas possam ver em nós, a cada dia eu avanço. Aleluia, porque o Senhor é bom. Queridos, eu vou orar com vocês primeiro e a gente continua, tá? Pai, eu te rendo graças por esse tempo, Pai. Eu te rendo graças porque o Senhor é bom. Pai, o Senhor é tão maravilhoso. Como o Senhor é bom. É um privilégio te amar, é um privilégio ser escolhida por Ti. É um privilégio te servir, Pai. Onde o Senhor quiser, Pai. Como diz aquela música. Usa-me, Senhor, por onde eu for. Aonde as pessoas não estão vendo. Aonde só o Senhor está vendo, Pai. Usa a minha vida, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Por cada palavra, Pai. Que seja inspirada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Não palavras de sabedoria humana, Pai. Mas não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, Pai. Alcançando corações, quebrando barreiras, em nome de Jesus, Pai. Perdão acontecendo, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Vidas transformadas, vidas sendo acrescidas, Pai. Vidas sendo edificadas mais e mais, porque é onde a Sua palavra ela é ministrada. Ali há salvação, ali há cura, ali há crescimento. Aleluia, Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Pai, porque é o Senhor quem faz. Não somos nós, Pai, na força do nosso braço, Pai, mas é o Senhor. E nós decidimos confiar nessa palavra, que é poderosa. Nesse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aleluia, a qual todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar. Aleluia, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que reina eternamente. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós decidimos, Pai, ter um só coração, uma só mente, Pai, andar em unidade, Pai, te amar, Senhor. Aleluia, deixando as diferenças de lado, Pai, deixando as diferenças de lado, Pai. Aleluia, porque uns dizem, eu sou de Apolo, Senhor, eu sou de Pedro, Pai, mas nós dizemos, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo, nós somos Teus filhos, nós olhamos para Ti, Senhor, aleluia, que é o cabeça da igreja, e nós como um corpo ajustado, que cresce,
Aleluia, porque não há impedimentos, Pai. Aleluia, obrigada, Senhor, pelo teu fluir. Aleluia, como o pastor disse aqui, Senhor. Pai, a palavra sairá, mas ela alcançará cada um individualmente, cada um na sua necessidade, cada um onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos avançar, Senhor. Obrigada, porque chegou um tempo, Senhor. Aleluia, nós vamos avançar mais e mais e mais, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, não se esconda. Não se esconda, busque o que o Senhor deseja de você. E deixe-se ser usado por Ele. Aleluia, um só coração e uma unicamente. Quando eu falei, Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale nessa noite? Foi numa noite que eu estava em comunhão com uma querida irmã, Sheila. Nós estávamos num momento ali de comunhão e o Senhor falou. E ela lembrou de algo que eu falei para ela que eu nem me lembrava. E ela falou tão lindamente ali. Ela falou, Natália, com a sua sabedoria. Sério que eu sou sábia? Sabe assim, às vezes a gente não consegue enxergar o que as pessoas veem em nós. Porque a gente às vezes se vê tão pequeno. Mas o Senhor deseja que nós vejamos aquilo que Ele vê em nós. Nós não somos pequenos, nós não somos limitados, porque hoje nós temos o quê? A mente de Cristo. Nós somos capazes. Nós somos capazes. Eu ouvia desde criança que eu tinha hiperatividade, déficit de atenção. Mas, sabe, e aí eu me achava muitas vezes burra. Desculpa a palavra, não sei se poderia falar. Eu me achava muitas vezes incapaz. Faz pouco tempo que eu entendi que realmente eu não sou. Quando eu comecei a fazer o rema, a palavra veio me libertar. E da mesma forma que Ele me libertou disso, ela liberta você de todas as áreas. Porque Deus não nos deseja presos, Ele nos deseja livres. Aleluia, porque para a liberdade Cristo nos libertou. Cristo morreu naquela cruz, não foi em vão, meu querido. Não foi em vão. E a gente não pode viver o evangelho de qualquer jeito. Sabe? Glória a Deus, Pai, obrigada. Porque pessoas saíram daqui entendendo quem elas são em Cristo. Se lembrando, porque muitas vezes aprenderam no rema, mas às vezes se esqueceram. E nós somos as novas criaturas, nós somos feitos novos. E podemos fazer grandes coisas no Senhor, porque como eu falei, não é pela força do nosso braço. Não é pelo Espírito do Senhor. E nós não somos uma igreja morna, nós somos uma igreja cheia do fogo, do Espírito. Aleluia. Eu vou começar lendo com vocês, irmãos. Pode ser que eu leia muitos textos, mas quando eu pedir para vocês abrirem e acompanharem, tá bom? Vamos começar por Atos 2, 42 a 47. Porque eu gosto quando meu pastor traz exemplos. Eu acho que grava muito. E quando o Senhor falou comigo, que foi algo que eu falei com a Sheila, que ela me lembrou aquele dia, foi sobre um biscoito, tá? E a gente já vai falar sobre ele. Vamos começar aqui pelo texto. Que eu desfoco um pouco, né? Mas tá bom. Eles se dedicavam, eu falei, né? Atos 2, 42 a 47. Eu vou ler na NVI, tá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Quando eu li essa palavra, nossa, isso me aqueceu dentro de mim. Que texto maravilhoso. Eles viviam ali unidos. Eles tinham tudo em comum. Eles não buscavam os seus próprios interesses. Pelo contrário, eles buscavam o interesse do próximo. Então, eles não pensavam nas suas necessidades, mas na do próximo, porque eles entendiam que Jesus estava voltando. Como o pastor falou, Jesus está voltando e Ele vem buscar uma noiva que deve estar sem ruga, sem mácula, e nós podemos ser essa noiva, em nome de Jesus, a começar em nós, que vivamos esse evangelho, tão simples, mas tão poderoso. Quando nós vivemos, Jesus ele tinha autoridade, porque o Pai o concedeu, mas ele era diferente dos escribas e dos fariseus, que falavam e não viviam aquilo. Mas ele vivia tudo o que ele falava. E da mesma forma nós, a autoridade revestida
Porque nós vivemos aquilo que nós falamos, que nós pregamos e que nós cremos. Aleluia. Você vai se perguntar, o que tem a ver o biscoito? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de cozinhar, de comer também. E quando eu estava comendo um biscoito, que a minha avó fazia, uma prima minha fez, minha avó já faleceu, minha prima fez, eu falei, nossa, que biscoito gostoso. Que delícia esse biscoito, né? E daí, quando eu comi aquele biscoito, o Senhor começou a falar comigo ali. Porque eu não estava exaltando o açúcar, não estava exaltando a manteiga, a farinha, os ingredientes daquele biscoito. Estava falando do biscoito, que ele era muito gostoso. Eu falei, nossa, ela cozinha muito, hein? Glória a Deus, que delícia. Então, aí o Senhor falou comigo sobre isso. Aqui nós temos alguns ingredientes. Eu trouxe alguns ingredientes base de um biscoito, tá? Aqui tem o açúcar, que ele parece a farinha, mas ele é bem diferente. Aqui a manteiga. E o sal, que é bem pouquinho. Eu pus até mais, porque o Fábio falou, coloca mais, senão ninguém vai ver. Então tá aqui. E deixa eu te falar, esses ingredientes aqui nesse potinho, eles não cumprem o propósito deles. A Bíblia fala que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. Aqui cada ingrediente está isolado. Não está criando um biscoito. Está lá. E o Senhor falou comigo, você sabia quando... Você já reparou, não sei se aconteceu isso na casa de vocês, mas na minha já. A farinha ficou muito tempo lá na despensa. Quando eu fui pegar, tinha bichinho, tinha umas teias, umas coisinhas assim. O Senhor falou, é isso que acontece. Quando a gente se isola. Pensamentos que não eram para estar lá. Os bichinhos, que são aquele ninho que muitas vezes o pastor fala, aqueles pássaros que sobrevoam, sabe? E querem fazer um ninho. São pensamentos que não é aquilo que o Senhor queria de nós. Porque a gente está isolado, não está cumprindo o nosso propósito. Mas, quando a gente pega todos esses ingredientes e junta, nós temos uma massa aqui, ó. E essa massa unida, você não consegue saber o que é o açúcar, o que é a farinha, o que é o sal. A gente só sabe que é gostoso. Ainda não, porque não foi para o fogo, tá, gente? Bem que a massa crua também é gostosa. Mas... eu já provei todos os jeitos, gente. Crua, assada, quente, fria, todo jeito. Porque a gente faz biscoitos, eu, a Karen, a gente gosta muito de fazer biscoitos. Então, vamos lá, gente. E aqui eles estão unidos, cumprindo o propósito para que eles foram criados. Não estão isolados aqui. E quando a gente come o biscoito, eu não falo assim, nossa, que açúcar top, hein? Meu Deus, que manteiga que ela usou. Não, a gente fala assim, essa cozinheira arrasou. E é o que acontece com a gente. Quando as pessoas provarem da nossa união, elas vão falar, eu quero isso. Glória a Deus, porque o Pai é glorificado. Aquele que criou, aquele que nos formou como corpo de Cristo é glorificado. Da mesma forma que quando as pessoas provam aquilo que não está legal. Nossa, aqueles irmãos não se dão bem, gente, nem vão ali. Não, eles ficam falando mal um do outro. Não é possível. Eu não quero aquilo. Mas nós não. Nós vamos decidir sermos unidos. Sabe, Deus tem falado muito comigo sobre as diferenças. Eu tenho uma amiga que ela é um açúcar em pessoa, que eu não vou citar o nome, é um docinho, uma fofa. E daí, Deus foi falando comigo, não é só o seu jeito que é o certo. Porque eu sempre achei, eu sou muito rápida, acelerada, e faço um monte de coisa. O pessoal fala, nossa, como você aguenta? Eu falo, nem eu sei, entendeu? Nem eu sei. Sei que eu faço. Mas não é o meu jeito que é o certo. Não é o seu jeito que é o certo. Às vezes a gente tem uma receita e fala assim, não, a minha receita tem que ser assim. Você tem que fazer desse jeito. Não, não é a minha receita que é a certa. A gente tem que entender que aquela pessoa doce, a gente precisa dela. A gente precisa do sal. A gente precisa da manteiga. Cada um tem a sua função ali. A farinha ela vai dar a base daquilo ali. O açúcar vai dar o docinho. Cada um vai dar o seu toque. E isso é o que a palavra diz. Quando ela fala que nós somos um corpo. Nós somos um corpo, mas são vários membros, cada um com a sua função. Nós temos apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, nós temos aqueles que servem nos socorros, nós temos aqueles que falam lá na palavra em Romanos 12, que sabem ser generosos, então seja generoso. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Nós não podemos pensar, ter um orgulho, falar, nossa, só eu sei fazer o jeito certo. Não, não pode ser assim. Nós precisamos aprender com Jesus, que é aquele que se fez carne e habitou entre nós. E muitas pessoas querem ser reis, mas apenas um rei se fez servo. Ele pegou a bacia e a toalha. E aonde está a nossa bacia na toalha? E a nossa toalha?
Eu lembro há uns 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, aquele coração ardente. Eu andava pelos metrôs de São Paulo e eu congregava numa igreja que tinha lava-pés. E tinha ceia, a gente tinha lava-pés a cada 6 meses. A igreja inteira lavava o pé. Mulher com mulher, homem com homem, aquela coisa. E daí a gente se preparava, fazia o pé, né? Porque ia estar bonito naquele dia. Aí Deus falou comigo um dia no metrô. Tinha uma pessoa, uma pessoa em condição de rua e ele falou para mim, e aquele pé, você tem coragem de lavar? Falei, amém, Pai. Que eu seja essa pessoa, que sirva. Sabe, gente, Jesus, que se fez homem, ele era Deus, ele se fez homem. E ele não se orgulhou. Era para eu estar lendo um monte de texto, gente, mas eu estou indo. Glória a Deus, eu não vou me apoiar no meu esboço, porque eu confio no Espírito Santo. Como fundador do nosso ministério, o pastor Bud falava, que a gente não tem que se segurar nisso. Não tem, nós precisamos confiar. E nós somos o ministério da fé, e nós confiamos no Espírito Santo, nós somos o ministério que anda debaixo da unção. E é isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E daí, o Senhor, Ele nos ensina a deixar de lado a nossa posição. Muitas vezes a gente tem uma posição... eu sou uma médica, eu sou, sei lá, o quê que eu possa ser, que eu me formei. Mas assim, eu entendo que eu preciso me colocar na posição de humildade, de lavar o pé do meu irmão, de servir o meu irmão. Sabe o que é isso? É colocar o interesse dele acima do meu. Deus tem falado comigo, eu falo, Senhor, quando eu canto alguns louvores, por exemplo, esse que a gente cantou hoje, já chegou. Eu falo, Pai, eu não quero crer que já chegou apenas a minha casa, o meu carro. Não, eu creio, sabe o quê? Eu creio que já chegou o complexo. Eu creio que já chegou um montão de gente aqui. Eu creio em coisas grandes. Sabe por quê? Um carro, o Senhor... É isso, gente. É uma formiguinha perante a grandeza do Senhor. Uma casa é pequeno perante tudo isso. Quando eu falei com o Senhor, Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? E Ele falou para mim, realize o desejo das pessoas, que eu realizo os seus sonhos. Realize o sonho das pessoas. Às vezes o nosso recurso não é tão grande para fazer, para os nossos olhos, grandes coisas. Mas, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, sendo fiel no pouco. Quando eu me casei com o Fábio, a gente conseguiu comprar nosso apartamento, ele tinha 45 metros quadrados. E ali... a gente já chegou a receber 8 missionários. Para dormir, gente. Não era para passear, para dormir. Era a gente dormindo em todo que era canto. Era no meio da sala, E eu amava aquilo. Eu amava. Achava demais. Ia fazer minha carne de panela feliz da vida, ia servir os meus irmãos. E depois de muitos anos depois, uma grande história aconteceu, né? E quando a gente começou a desfrutar de coisas maiores aos nossos olhos naturais, falei, Senhor, muito obrigada. Aquilo que o pastor falou hoje, nunca me deixe esquecer, que tem aquela música da Ana Paula, que tudo que eu tenho, o que eu vier a ter, vem de ti, Senhor. Não vem de nós, não vem de nós. Tudo, a capacidade que Deus te deu, a capacidade que Deus me deu, não veio de nós, veio dele. Aleluia, Pai, obrigada, que nós nunca venhamos esquecer, que tudo está a teu serviço. Tudo está ao teu dispor, Pai. Os nossos recursos naturais estão para te servir. Estão para servir o corpo de Cristo. Aleluia, porque nós servimos ao Senhor, servindo o corpo de Cristo. Sabia? O seu irmão que está ao seu lado, ele é o corpo de Cristo. Então, os nossos recursos, eles estão para servir. Eles estão para servir. O Senhor falou comigo há um tempo atrás, lendo Romanos 12. Não seja vagarosa para o bem. Não seja vagarosa para o bem. Porque aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. E aquele dia o Senhor me deu uma direção, prontamente eu falei, eu vou obedecer ao Senhor. E é isso, meu querido, não seja vagaroso para o bem. Se o Senhor te falou algo, leve aquela palavra para aquela pessoa, leve o abraço. Às vezes parece que é tão pequeno, mas não é. Mas não é, às vezes um sorriso vai mudar o dia de uma pessoa. Às vezes um abraço, como o nosso pastor diz, vai mudar o dia de uma pessoa. E nós somos esse corpo, que bem ajustado, ele cresce. E o sangue, ele flui. Como um corpo mesmo. O sangue, ele leva todos os nutrientes. Todos os nutrientes para todas as partes. E para ele chegar em todas as partes, esse corpo precisa estar funcionando bem.
A gente precisa ser hidratado, tomar uma água, não é mesmo? A mesma coisa é a palavra precisa nos inundar, nos encharcar, para que a gente possa transbordar e pessoas serem alcançadas. Isso não é uma filosofia, isso não é uma utopia, isso não é um sonho, isso é realidade. Aleluia, nós podemos, ali como falava em Atos, cair na graça de todo o povo. Eu creio numa igreja que faz a diferença nessa sociedade. Aleluia, nós não somos a igreja apenas da quinta do domingo. Nós somos a igreja de todos os dias da semana. Nós somos o corpo de Cristo. Irmão, imagina, Jesus está andando aqui nessa terra através de você. Aleluia, Ele está andando através de você. As suas mãos são para curar, as suas mãos são para abençoar, não são para fazer mal. Muitas vezes a gente erra, vamos ser sinceros, a gente erra. Quantas vezes a gente não quer gritar com o filho e grita? Dá um exemplo aqui, né? Aí você está lá nervoso e tal, você gritou, aí fala, ai pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Existe perdão para nós. Nós precisamos saber que existe perdão e o Senhor lança no mar do esquecimento. Toda condenação caindo por terra em nome de Jesus. Tira esse peso dos seus ombros. Aquilo que você fez ficou no passado. Hoje existe leveza para você. Hoje existe perdão diariamente, porque nós temos um advogado que intercede por nós. Está ali, intercedendo por nós. Aleluia. Às vezes eu me culpava assim, por coisinhas pequenas. Eu falava, nossa, eu ficava me martirizando. Nossa, eu fiz isso, por que eu falei isso? E às vezes era uma coisa tão assim, eu ficava lá, falava, pai, por que eu faço isso? Muitas vezes é da nossa criação. A gente quer ser perfeccionista, a gente não quer errar de jeito nenhum. Mas a gente tem um pai que nos ensina a forma certa de viver. E as instruções estão ali na palavra. Nós estamos num bom lugar, nós estamos recebendo uma boa palavra, que nutre, não só passa a mão na nossa cabeça, mas ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos edifica, e é isso que o corpo de Cristo faz. Como o ferro afia o ferro, o amigo afia o outro amigo. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, eu falei uma coisa para a pessoa, eu falei, se eu não fosse sua amiga, eu não falaria isso. Se eu não confiasse em você, eu não falaria isso. Eu quero que você cresça, eu quero que você avance. E eu quero saber o que você acha de mim também. Como eu posso melhorar? Isso é humildade. Quando a gente acha que a gente sempre é o centro, o Evangelho veio para nos ensinar que Cristo é o centro. O centro do Evangelho é Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo. E nós temos que entender isso. Nós não somos o centro. Não é, o nosso umbigo não é o lugar que nós devemos ter tanta importância assim. Sabe? A gente tem que parar, muitas vezes, de achar que os outros devem algo para a gente. Ninguém me deve nada. Quer me dar um oi? Me dá. Não quer me dar um oi? Não me dá, não tem problema. Mas eu vou fazer a minha parte. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque a gente amontou brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Porque a gente viver da mesma forma que nós vivíamos no mundo, desculpa, perda de tempo. Vai lá curtir sua praia, vai lá curtir seu futebol, não sei, no horário do culto. Mas nós decidimos. Nós decidimos obedecer esse Evangelho. E viver ele na íntegra. Eu creio que nós faremos obras maiores como Jesus nos prometeu. Amém? Eu creio nisso, irmãos. E nossa igreja crê nisso. O Centro de Cura crê nisso. O pastor Lucas crê nisso. E nós veremos obras maiores. Ali a sombra de Pedro curava, amém? Curava, não curava? E nós podemos fazer isso também. Aleluia! Quando nós entendemos que nós não somos o centro. Existem pessoas, muitas vezes a gente pensa que nós... é aquela autocomiseração, porque a minha vida, a minha dor... Eu já passei vergonha. Porque eu estava lá triste e veio uma pessoa e falou... Aí eu comecei a ouvir aquilo, meu Deus do céu. Para de reclamar, Natália. Para. Está errado. Você precisa entender. Nós precisamos entender que devemos ser gratos, todos os dias, gratos, e disponíveis para fazer o que o Senhor nos manda. Muitas vezes não vai ser fácil perdoar, tomar aquela atitude de perdoar, fazer aquela ligação que o Senhor está falando para você fazer, sabe? E liberar perdão para aquela pessoa. Porque a palavra de Deus fala que aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado, é aquele que se humilha, que decide se humilhar. Se colocar num lugar ali de serviço, no lugar de perdão, no lugar de deixa para lá. Isso é humildade. Às vezes a gente tem tanto
senso próprio que fala? Justiça própria. Porque deveriam ter feito isso para mim. Gente, vamos tirar os olhos disso. Vamos tirar os olhos disso. Nossos olhos, como a palavra diz, nossos olhos precisam estar no autor e consumador da nossa fé. Jesus, aquele que nos ensinou como andar nessa terra. De forma sábia, vivendo em amor e fé. Vivendo em amor e fé, todos os dias. Muitas vezes, a gente vê diversas vezes nas Escrituras, que no partir do pão existia multiplicação. No partir do pão existia multiplicação. Às vezes você só tem um pão para comer, naquele momento. Mas no partir do pão, ali como a viúva fez. Ela só tinha aquilo. Pode parecer injusto, né? Mas não. É a obediência. É a obediência. É a obediência. Negando a nós mesmos. A palavra diz que nós devemos negar a nossa vontade. Quando a gente fala que é tomar a sua cruz, é isso. E seguir a Jesus. Negar a nossa vontade. Negar a nossa vontade. Muitas vezes a gente quer revidar. A gente quer agir como nós agiríamos antigamente. Mas hoje nós temos um novo coração. Nós temos um coração novo que foi nos dado. Nós somos uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Ensina-nos, Pai, todos os dias a andar como Jesus andou, Pai. Senhor, que nós estejamos sendo a cada dia encharcados. Encharcados, Pai. Aleluia, porque a unção, ela desce do cabeça. Lá em Salmos 133 diz que a unção, ela desce pelo cabeça e ela escorre pelo todo o corpo. E é aí que a unção se manifesta. Aleluia. Nós somos individualmente poderosos ali, mas a unidade, a unção, ela se manifesta quando nós estamos unidos. Muitas vezes a gente não concorda com algo, mas quando a gente decide obedecer, porque foi o Senhor que falou, porque foi uma direção vinda da parte de Deus, ali há uma bênção. A gente não pode, você pode imaginar, a nossa cabeça ela dá um comando, certo? Então, o meu pé quer ir para um lado, outro para o outro. Isso existe? Vocês vão pensar, é uma aberração, não é mesmo? Se existe um comando, a gente precisa andar em acordo. Para a gente sair do lugar, precisa haver acordo. E isso não é só no casamento, é em tudo que nós formos fazer. Para que a gente possa avançar, precisa haver acordo. Nós precisamos estar em um só propósito, um só coração. O pastor Bud, ele abria as conferências. Eu cheguei no Verbo da Vida, depois de uns 5 anos ele faleceu, mas a gente assiste, né, na internet e tudo mais, e ele abria com esse texto. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. E essa é a nossa visão. Unidos em um só pensamento, em um só parecer. Aleluia. Para que o Senhor, como eu falei ali na receita, e tem o biscoito no final, ó. Unidos. Para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor seja exaltado. Glória a Deus por isso, que as pessoas lá fora, elas possam ser atraídas pela unção, que flui através deste lugar, que flui através das nossas vidas em unidade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria que eu vou ler aqui com vocês, tá? Efésios 5, 29 e 30. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. O corpo de Cristo foi partido por nós. E nós precisamos valorizar isso. A palavra de Deus, quando fala da ceia, que muitos comiam ali sem discernir o corpo, era isso. Não estavam entendendo. Cada um queria seguir para um lado. Mas não, que nós não sejamos ceifados antes da hora. Que nós não sejamos.
porque nós discernimos o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler mais um texto, tá? Romanos 15, de 5 a 7. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Mais um texto. Existem muitos textos que falam sobre isso na palavra de Deus. Aleluia. Eu vou ler mais um. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. E a julga. Quando você julga a lei, não é estar cumprindo, mas agindo como um juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Nós não estamos nessa posição de juiz. Nós não estamos nessa posição. A nossa posição é de servo, é de amar, é de nos entregar todos os dias. Vamos pedir para o Senhor nos instruir todos os dias. Queridos, quando a gente levantar da cama, Senhor, como eu posso amar? Como eu posso ser um instrumento seu nessa terra? Como eu posso fazer a diferença aqui por onde eu for? Aleluia. Quando a gente quiser falar mal de alguém, que a gente pense, se aquilo edifica? Quando quiser falar de alguém, na verdade. Aquilo edifica, aquilo é bom? Existe necessidade de falar sobre isso? Existe um texto na internet que fala sobre as 3 peneiras, que é exatamente isso. Eu preciso falar aquilo e o Senhor nos ensina. Nós não estamos nessa posição de juiz. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para cumprir o que o Senhor falou para nós. Aleluia. E como eu falei, a gente não pode se enxergar mais ou menos. A gente não pode colocar um valor a mais ou a menos do que o Senhor nos deu. Mas que nós possamos enxergar o nosso verdadeiro valor. O que o Senhor vê em nós. Aleluia. Considerando o outro superior a nós. Ah, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor nos ensina todos os dias, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos deixar o orgulho de lado. Ah, Pai, obrigada, Senhor, entendendo que nós não somos o centro. Mas o Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro da igreja. Aleluia. Seja glorificado em nós. Seja glorificado na comunhão dos santos. Ah, Senhor, obrigada, Pai, porque existe em nós a disposição de te amar. A disposição de amar o nosso irmão, Pai. Muitas vezes não é fácil, Pai, eu sei. Mas o Senhor nos capacita. Aleluia, o Senhor nos ensina. Todos os dias. Ah, queridos, que nós sejamos dispostos a aprender. Aprender. Sempre existe algo para você aprender com alguém. Vou contar um testemunho que aconteceu hoje conosco. Uma pessoa chegou para mim e falou, uma pessoa que tem meu convívio diário praticamente, ela falou para mim, Nath, preciso te falar o que o Felipe fez. Eu, ai meu Deus, o que ele fez? Ela falou, não. Ele falou assim, você vai embora de Uber hoje? Aí ela falou, vou, pois por que você quer saber? Aí ele falou para ela, não, nada não. Passou um tempinho, ele voltou com 20 reais. E ele ouviu outro dia, né? Que é em torno de 23, 20 reais, o Uber dela. E daí, ele entregou para ela. Falou, olha, para o seu Uber. Uma atitude simples, né? Muito simples. Ela começou a chorar. Porque ela tinha orado. Porque ela estava muito cansada. Não do trabalho, não disso, mas da sobrecarga que ela estava vivendo. E ali foi uma resposta do Senhor para ela. Sabe, gente, a gente tem respostas em nós. Igual um quebra-cabeça. Você tem uma peça, ele tem outra. É como um quebra-cabeça. E a gente não pode guardar essa peça no bolso. A gente precisa colocar ela para encaixar. Existe isso. De uma forma natural falando. Que nós possamos
realmente estar sensível. Às vezes parece que é coisa da sua cabeça. Eu falei, Felipe, me fala uma coisa, como é que você... Que eu fui perguntar, né? Fui honrar a vida dele. Falei, filho, glória a Deus por isso, fico muito feliz. Né? Porque geralmente quer reter, né? Mas a gente tem ensinado. Você tem que ser generoso, vocês têm que ser generosos, vocês precisam deixar o rio fluir. Nós não somos uma represa, nós somos rios. E no Evangelho a gente sabe que maior é a maior alegria em dar do que receber. E que a gente entenda isso, que a gente seja generoso. Generoso. Não contendo aquilo. Não apenas recursos financeiros, mas em tudo, em generosidade. Colocando o nosso orgulho lá embaixo. Não tem lugar. Não tem lugar em nós. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Tu és santo, Tu és poderoso. E deixar o Senhor falar através de nós. E agir através de nós. Glória a Deus. Sendo um, apesar de sermos muitos, somos um corpo em Cristo. Cada um com o seu jeitinho, cada um com as suas características, que são usadas por Deus. Deus nos deu dons, talentos, que devem ser colocados à disposição do reino de Deus. Não podem estar escondidos, como naquela parábola. Ele vai, quando Ele nos encontrar, Ele vai falar, o que a gente fez com esse talento? O que a gente fez com isso? Porque a gente não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. A gente tem que fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Porque Ele não vai perguntar, você fala, não, porque Ele também estava fazendo assim. Não, Ele não quer saber disso. Ele quer saber o que Ele colocou na palavra e o que a gente tem feito. Não é porque ninguém está fazendo que não tem que ser feito. A palavra de Deus não sai de moda, ela não sai. Ela é verdade, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. E nós precisamos andar à altura dessa palavra. Se nós quisermos viver coisas extraordinárias, nós precisamos fazer renúncias extraordinárias. Todos os dias. Renunciar ao nosso ego. Às vezes a gente não gosta de alguma coisa, a gente renuncia àquilo. Renuncia. Digo assim, a minha voz, eu não gosto da minha voz, eu não gosto... Gente, deixa de lado, vai e fala, vai e faz. Se o Senhor te chamou para fazer aquilo, vai e faz. Não perca tempo. Não perca tempo. Eu estou aqui para te exortar, te animar, te impulsionar a ir mais longe. Pessoas estão ali nos presídios crendo. Pessoas estão ali recebendo a palavra, estão agindo. Conforme o que elas têm recebido, elas têm agido em fé ali. E crendo que mudança chegou, crendo que transformação chegou. E a gente faz essas coisas porque a gente crê nessa palavra. Que ela transforma vidas. Que ela muda histórias. E se você chegou aqui com uma história destruída, uma história despedaçada, existe para você cura. Existe para você transformação. Basta você crer. Todo ato de fé, existe uma ação correspondente. Sempre. Todas as vezes que nós vemos ali na palavra do Senhor, sempre existe uma ação correspondente, existe um comando. Existe uma parte que vem de nós. E o Senhor pega junto. O mar se abriu quando eles decidiram obedecer. O Senhor me lembrou hoje daquele texto, Moisés, Arão e Ur. Vocês conhecem essa história? Quando Moisés, ele foi interceder, porque eles iam para uma batalha, o povo. E quando ele intercedia, estava lá intercedendo, o povo foi ganhando a guerra. Mas o braço dele se cansou. E Arão e Ur levantavam o braço dele. Levantavam os braços dele. Dessa forma, Israel venceu a batalha. E nós estamos aqui para ser suporte. Para ser suporte. Muitas vezes a gente pensa que é um cargo pequeno, não sei dizer, uma posição pequena, não. Todos temos o lugar no corpo de Cristo. A gente não pode achar que o nosso dedinho do pé ele tem menos importância. Todas as partes têm importância no corpo. Não foi colocado ali à toa. Todos têm a sua função. Glória a Deus. E para concluir, quando Jesus orou por nós, ali em João, Ele orou por nós que ainda viríamos. Lá em João 17, 21 a 23. Para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste,
para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Que o mundo saiba que o Senhor os ama, porque Ele nos amou e nós andamos unidos. Nós refletimos a glória de Deus. Aleluia, que nós possamos andar em amor, colocando os óculos do amor. Eu enxergo um pouco mal sem óculos. Quando a gente coloca os óculos do amor, a gente consegue enxergar o melhor no outro. Porque o amor, ele olha, como fala lá em 1 Coríntios 13, depois você pode ler em casa e estudar um pouco mais. Ele fala que o amor, ele vai olhar o melhor do outro. Tem um livro do Reagan que fala que quando o funeral daquela pessoa, que todo mundo só via coisa ruim, pediram para ele falar algo, ele tinha olhos bons, olhos bonitos. Que nós possamos ser esses, que veem o bem nos outros. Porque julgar não é nosso papel, como eu já falei. Nosso papel é amar. Glória a Deus, que nós possamos andar nesse amor. Faça o bem, ame e não demore. Não demore, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se você precisar ligar para alguém, ligue. Ligue. Perdoe. Diga que você ama. Às vezes, em palavras, eu te amo. Às vezes, em ações. Porque cada um entende amor de uma forma. Existem 5 linguagens do amor. Que a pessoa entenda esse amor que você tem por ela. E que esse perdão flua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque as nossas orações, elas são interrompidas quando nós andamos dessa forma. Só que nós, como uma igreja, nós decidimos andar em amor, perdoar. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, porque existe perdão sendo liberado, Pai, nesta noite, Pai. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome. A unção do Senhor neste lugar despedaça jugo. Despedaça jugo do diabo, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Porque a unção do Senhor, ela despedaça todo o peso, todo o jugo. Pessoas conseguindo liberar perdão nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Só o Senhor sabe por que eu estou falando isso, Pai. Porque o Senhor conhece os nossos corações. Às vezes a nossa aparência, Pai. Para os outros está tudo bem, mas o Senhor conhece o nosso coração. Porque o Senhor sonda o nosso coração, Pai. O Senhor sonda e conhece o nosso coração, Pai. O Senhor vê se há em nós algum caminho que não te agrada, Pai. E que nós não fechemos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que tem que ser alinhado, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque existe força para isso, Pai. Existe força sobrenatural vinda de Ti, Pai, para isso. Para obedecer o Teu comando. Para obedecer a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Santo é o Senhor, Pai. Santo é o Teu nome, Pai. Aleluia. Santo é o Senhor. Nós te amamos, Pai. E decidimos viver à altura do Teu Evangelho, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo. O Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade aqui. Nosso amigo, nosso conselheiro. Nós te amamos. Nós reconhecemos a Tua presença em nós. E a Sua presença manifesta no nosso meio. Nós rendemos graças, Pai, a Ti. Pai, pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado. Porque Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Todos os dias. Todos os dias. Nós não andamos enganados, Pai. Porque nós ouvimos a Tua doce voz, Pai. Aleluia, nós tiramos aquilo que muitas vezes está abafando a voz. Nós tiramos aquilo como uma caixa de som, cheia de roupa em cima, nós tiramos. E nós ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus, nós não deixamos de lado, Pai, os Teus comandos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sensibilidade para Te ouvir, Senhor, sensibilidade para Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, santo é o Teu nome, Pai, digno de glória, honra e louvor, Pai. O Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é o Senhor da igreja e nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti.
Aleluia, nós nos rendemos a Ti. Faz de nós o que o Senhor deseja, Pai. Faz em nós e através de nós, Pai. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Ah, Pai, porque havia temor naqueles corações, Pai. Que em nossos corações haja temor. Um santo temor de Ti, Pai. Não deixando para amanhã o que tem que ser feito hoje. Em nome de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Queridos, eu gostaria de fazer um convite. Se você nessa noite ouviu essa palavra e está com dificuldade de perdoar alguém e precisa de ajuda do corpo de Cristo, nós não estamos aqui para julgar você, nós não estamos aqui para apontar o dedo, porque todos nós passamos por isso. Mas estamos aqui para te acolher, para te abraçar, para te incentivar. Então, se você quiser, venha à frente. Venha receber um abraço. Existe poder de cura no corpo. Eu vou usar o mosquito. Existe poder de cura no corpo. Então, se você quiser, venha aqui à frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Renda graças ao Senhor, meu irmão. O Senhor é bom. Aleluia. Existe liberdade. Existe liberdade no nosso meio. Existe liberdade no nosso meio. Nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos da ansiedade. Se você está andando ansioso, olhe para o céu. Veja. Contemple as obras da criação como Jesus nos ensinou. Vai olhar os pássaros. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Aleluia. Como um bom pai, Ele cuida de nós. Aleluia. Aleluia. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, se você ainda não confessou Jesus com a sua boca, não creu no seu coração e não confessou com a sua boca, e deseja fazer isso essa noite, eu te convido a levantar a sua mão. Não precisa ter vergonha, você pode levantar a sua mão, que nós oraremos por você. Aleluia. Aleluia. Se você esteve afastado e deseja se reconciliar com o Senhor nesta noite, venha aqui à frente. Venha. Como na parábola do filho pródigo, existia um pai de braços abertos esperando pelo filho ali. E quando o filho foi chegando, ele foi ao encontro dele, o abraçou, deu um anel, deu roupas novas. Existe perdão do Senhor para você, se você deseja se reconciliar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. 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 Santo é o Senhor. Se você deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, venha aqui à frente também. Venha receber. Temos conselheiros aqui para orar por você. Se você precisa de cura no seu corpo, venha aqui também. Não demore, venha receber. Em nome de Jesus. Aleluia. Existe cura disponível. O nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o seu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Aleluia. A palavra dele, ela encontra lugar no nosso coração. Ela precisa dar frutos. Existe um bom solo ali. Cuide dessa palavra que você recebe. Regando com ações de graças. Rendendo graças ao Senhor. Para que venha dar muitos frutos. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? É o Senhor e muito digno de louvor.
Aleluia. Obrigada, Pai. Nós rendemos graças a Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Nós não nos cansamos, Pai, de exaltar o Seu nome, de dizer que o Seu nome é grande. Aleluia. Santo é o Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós rendemos graças a Ti. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Queria indicar alguns livros, pode se sentar. Seu lugar no time dos sonhos de Deus, formando campeões. Relacionamentos importam. O amor, o caminho para a vitória. Glória a Deus, existe muito conhecimento para nós. E eu queria presentear alguém com um biscoito. Alguém quer? Pronto, recebeu.